Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado por estarem conosco em mais uma oportunidade que aqui nos apresentamos para gravar esse programa que é feito com bastante carinho, o Jesus, Kardec e nós, em que tentamos trazer apontamentos, informações, esclarecimentos de fatos, de questões, de posturas que devemos ter em nossa vida pessoal, sempre levando em conta os ensinos da doutrina e especialmente aquilo que o Mestre Jesus nos orienta no seu Evangelho. Meu nome é Roberto, aqui comigo, nosso companheiro de sempre, Fortunato, e hoje nós iniciaremos uma série muito especial de vídeos falando sobre o capítulo chamado Obsessão. É um capítulo de um livro, Missionários da Luz, um livro que foi ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro muito esclarecedor, um livro que trabalha com bastante profundidade as atividades de tantos amigos espirituais dedicados que nos auxiliam, daí o título, Os Missionários da Luz, de tantos amigos que estão ao nosso redor, esclarecendo, apoiando e nos ajudando todos os dias. Então, nesse livro, há esse capítulo chamado Obsessão, e nós faremos uma série de 4 vídeos com comentários, com explicações, que vão envolver todos os trabalhos que uma casa espírita realiza nesse tópico de obsessão, vai tratar do ambiente da casa espírita, do comportamento dos seus trabalhadores, dos médiuns, enfim, são muitos aspectos interessantes, importantes para o nosso aprendizado e convidamos a todos a acompanhar a partir de hoje essa sequência de vídeos que vamos produzir. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que se inscrevessem em nosso canal do YouTube, ativem as notificações e acompanhem também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, pois assim vocês terão a oportunidade de conhecer melhor o trabalho que a nossa casa desenvolve no atendimento aos assistidos, nas palestras e em todas as mensagens que tentamos passar a vocês. Então, como de costume, vamos fazer a leitura de um determinado trecho, o comentário até o final dessa exposição. Vamos lá. O trecho que nós então vamos iniciar hoje a leitura começa da seguinte maneira: a conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. O Fortunato vai dar início, então. Boa noite a todos. Bom, nós vamos falar, ele fala, primeiramente, da casa espírita, certo? Então ele diz assim que os orientadores da casa espírita, orientadores espirituais da casa espírita, que toda casa espírita tem a equipe que faz a gestão da casa na parte mediúnica, na parte energética, na parte de segurança, dentro do lado espírita, do lado do plano espiritual. Então ele fala, a conselho dos orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas. Toda casa espírita, quando ela vai fazer trabalhos mediúnicos, ela define um período da noite, certo? E um horário e uma data, um dia da semana específico, combinado com o plano espiritual,
para que seja feito esse trabalho, porque tudo é feito com programação, não tem nada aleatório, não é assim, vai chegando e vai chamando as entidades lá para trabalhar, não, eles já estão lá desde de manhã, limpando, reforçando a segurança, organizando os que vão ser atendidos, tanto na parte física, quem vai ser o encarnado que vai ser atendido, quanto aqueles que são os espíritos que acompanham aqueles irmãos que vão ser atendidos, e mesmo outros que estão necessitados e que que estão sintonizados, né, de maneira negativa com outras pessoas que não frequentam ali, mas que tem uma possibilidade de ser ouvido e atendido ali. E por que fazer à noite? Porque a radiação do Sol, a luz solar, ela destrói certas propriedades das energias que a espiritualidade superior trabalha para possibilitar amparar os encarnados e os desencarnados. Então, quando é feito à noite, essa energia solar, o reflexo da Lua, ela não tem essa propriedade de desmantelar essa energia com que eles trabalham, desorganizar essa energia com que eles trabalham. Está falado em um outro capítulo desse livro também. Então, ele fala assim que essa necessidade de ser dias programados é porque a espiritualidade é sempre organizada, ordeira, então começa no horário certo, termina no horário certo e faz o que? Os médiuns que vão comparecer devem estar compromissados para que haja o que? Uma uniformidade, uma harmonização, melhor uniformidade, né? Uma harmonização das suas energias com o resto do grupo, tá? Para que, afinizando cada um com o seu guia espiritual, com o seu mentor, ele vai poder realizar um trabalho de mais alta qualidade. Então ele fala aqui em outro trecho, né? Era necessário reduzir tanto quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente. Heterogeneidade que é essa variedade, ou seja, eu tenho que estabelecer um range, né? Um campo de qual o mínimo e qual o máximo de desarmonia que eu posso ter para poder trabalhar adequadamente. Se uma pessoa que é médium vai trabalhar no grupo e ele está em completa desarmonia, inicialmente o trabalho do plano espiritual é isolá-lo. Ele vai ser isolado energeticamente para que ele não prejudique o resto do trabalho. E ao término do trabalho, vai ser feita uma orientação ao dirigente do trabalho para que aquele irmão seja atendido, porque ele também é um espírito necessitado. Então, a direção da casa, direção tanto espiritual quanto física, ela entende que ela tem que reduzir a quantidade de trabalhadores para aqueles que estão mais aptos, mais equilibrados para os trabalhos. E aqueles que se encontram em desequilíbrio vão ser sugerido que faça tratamento. Ninguém está acima dos outros, das necessidades no plano material. Todos nós aqui somos necessitados. E por isso nos socorremos uns dos outros e da bondade de Deus, da bondade de Jesus,
para que nós possamos, amparando uns aos outros, nos equilibrarmos e ajudarmos aqueles que nos procuram. Certo. Então, essa é a questão do ambiente, né? Dentro do trabalho que a Casa Espírita desenvolve, com a colaboração dos nossos amigos, os missionários da luz, a questão que ele explica sobre o ambiente. No trecho seguinte, que também faz parte desse mesmo capítulo, há uma explicação, uma diferenciação bastante importante para que a gente compreenda entre médium e obsediado. E o trecho que traz esse esclarecimento, que o Fortunato vai comentar, diz o seguinte: semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsediado é um médium, na acepção legítima do termo? O instrutor sorriu e considerou: médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, também o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede do mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui, em todas as circunstâncias, um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Então, agora nós vamos entender o seguinte: todos nós somos espíritos. Alguns estamos encarnados e outros desencarnados. O que nos liga, o que nos contacta é a nossa frequência vibratória. É como se a gente fosse ligar a nossa televisão. Então a gente sintoniza um canal e aquele canal transmite numa certa vibração, uma certa frequência, e nós, com o nosso receptor, estamos captando naquela frequência. Os outros canais continuam existindo e continuam transmitindo. Nós, usando o nosso livre-arbítrio, certo? É que não estamos sintonizando aquele canal. Isso independe de ser o canal bom ou o canal ruim. O nosso livre-arbítrio é que nos designa qual a sintonia que nós vamos ter. Então, quando ele fala aqui, todo médium todo obsediado é um médium. Sim, todo obsediado é um médium. Como todo espírito, encarnado ou desencarnado, é médium. Certo? Depende da sintonia que ele está dando margem para receber. O que ele está captando? Captando energias do alto, benéficas, trazendo paz, harmonia, trazendo consolo? Ou ele está trazendo desequilíbrio, intriga, desconforto, mal-estar? Qual que é a energia que ele está sintonizando? Então, quando ele fala também, nós desencarnados também o somos, tá? Porque o obsessor também é médium. Médium do quê? Médium das energias desequilibradas com as quais ele sintoniza. Muitas vezes, o obsessor não tem nada a ver com a gente. Eu saí, dei uma topada numa pedra, quase arranquei a unha do pé. É um exemplo. Não é o que aconteceu. E a dor é muito grande, certo? Eu fico com aquilo
mancando, sentindo aquela dor, que ela deu uma torção no joelho, afetou o tornozelo, e eu estou mancando muito forte e com muita dor, e eu fico com isso durante um bom tempo. A dor é tão forte, tão grande, e o meu desequilíbrio, o meu despreparo para sentir essa dor é tão grande que eu permito que espíritos que estão sofrendo por terem sido acidentados, atropelados, morrerem num acidente, sintonizem com essa frequência de dor, de desespero, de desamparo e se aproximem. Não tem nada a ver comigo, eu não estou com compromisso com aquele espírito, mas a lei de afinidade, uma lei divina, certo? Faz com que, através dessa sintonia, ele possa se aproximar. E aí a minha dor é aumentada, ela é reestimulada. Não adianta remédio que possa diminuir a minha dor, vira uma dor constante, porque eu atraí para mim, pelo meu desequilíbrio mental, meu desequilíbrio espiritual, essa entidade, coitada, que ela também estava em desequilíbrio. Quando se vem numa casa espírita, numa casa onde se prega o amor, se prega a paz, se prega a harmonia, seja um templo evangélico, uma igreja católica, Deus está presente em todos esses lugares. Os bons espíritos agem, os mesmos que frequentam a casa espírita vão nesses lugares e agem e ajudam aqueles que estão dispostos a serem ajudados, dispostos a mudar sua frequência vibratória para poder receber essas energias. Então, quando ele fala que nós podemos sintonizar com as energias do alto, significa o seguinte: você pode receber as energias boas e curativas, mas você tem que sintonizar com elas. Você tem que procurar achar um novo modo de encarar certas coisas, a vida, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se dirigir aos outros, certo? Um modo de se relacionar com as pessoas, que vai fazer com que a sua vibração se eleve. Habituar-se à prece, a pedir amparo a Deus, a ser merecedor desse amparo através do exercício constante da caridade, da tolerância, da paciência, nós elevamos a nossa frequência vibratória. E aí a espiritualidade superior consegue se aproximar da gente. Nós seremos médiuns dessa energia. Não, nós seremos receptores dessa energia. O médium será o espírito que estará doando essa energia para a gente. Então, tudo no universo tem lógica, tem sentido, tem uma harmonia, certo? E nada é por acaso, é um efeito sem causa. Tudo tem uma causa e o efeito, a consequência, ou benéfica ou maléfica, certo? Dentro daquilo que nós, durante as nossas múltiplas existências anteriores, trouxemos de bagagem e de compromissos para passar na existência atual. Então, quando ele fala assim, o obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Junto com ele, sintonizado com ele,
pode ter uma legião de espíritos sintonizados com aquela dor, sintonizados com aquele mal-estar, sintonizados com um modo de agir equivocado, um modo de encarar a vida de maneira errada, um modo de agir que é completamente em desacordo com as leis humanas e divinas. Então, quando nós sintonizamos essa energia, nós atraímos, não só, podemos estar atraindo 200, 300, como diz aqui, uma legião, né, de doentes espirituais, doentes invisíveis, que estão sintonizados nessa energia. Alguns querendo o nosso mal e outros simplesmente estão lá porque sintonizaram nessa energia e estão lá drenando as nossas energias físicas. Daí surgem várias doenças materiais, psicossomáticas, certo? Que são uma consequência, porque o corpo, o ser humano, né, é composto de corpo físico, perispírito e espírito. Corpo físico, perispírito e espírito. Se eu perturbo o espírito reage no corpo perispiritual, semimaterial, e vai materializando esse desequilíbrio, tá? Emocional, espiritual, psicológico, no corpo físico. E vai alterando células, vai alterando o DNA, certo? Para quê? Para que a pessoa vá desenvolvendo uma doença. Muitas vezes a doença é um alerta para que o indivíduo encarnado desperte para as sintonias que ele está dando, que ele está atraindo. Quando você tem uma alergia de pele muito forte, que você não sabe de onde veio, repare, pode ser alguma coisa que você comeu ontem, mas também pode ser que os seus pensamentos estão te ligando com energias menos equilibradas, fazendo com que a sua pele, que é o seu maior órgão, tenha uma reação a essa energia que está se materializando ali, se adensando, na verdade. Então, ele fala também, por isso mesmo constitui, em os casos de obsessão, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Atenção e prudência para não se ultrapassar o limite da humilhação com a pessoa, sabe? Não tornar público alguma coisa que vá humilhar a pessoa, tanto o encarnado quanto o desencarnado. Não deixá-lo em situação constrangedora. Não é porque eu estou vendo alguma coisa através da vidência ou da clarividência que eu preciso falar de maneira aberta na frente de todo mundo para aquela pessoa ficar constrangida. Então, ele fala atenção, prudência e carinho. Termos carinho com o obsediado encarnado, com o obsessor desencarnado, certo? Com o obsediado encarnado e com o obsessor desencarnado. Muito bem. Então, ele continua nesse mesmo capítulo, agora tentando nos trazer alguns aspectos do trabalho em si, da conduta né, dos obreiros, né, dos trabalhadores da casa espírita, durante essa atividade, durante esse trabalho de aferição, verificação da obsessão,
e do trabalho amoroso de cuidar tanto do obsediado quanto do obsessor, como nós acabamos de ver, com atenção, prudência e carinho. E o texto, então, vai prosseguir dessa maneira. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que o obsediado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Então, aí é uma questão do posicionamento dos médiuns face ao quê? Face àquele caso que está se apresentando ali durante o trabalho mediúnico. O obsediado e o obsessor podem estar nessa relação que às vezes chega até a ser uma simbiose, uma convivência energética mútua, né? Uma dependência mútua, há milênios. Podem estar nessa situação há milênios. E naquele momento que você está vendo aquilo, não há que se fazer julgamento de quem é o causador do problema e de quem é o culpado, de quem é que vai ser penalizado. Quando as pessoas vêm como espírito, vão encarnar, vão se tornar almas, elas se comprometem com um programa reencarnatório. E às vezes, muitas vezes, recebem do plano espiritual a oportunidade de exercer a mediunidade. A mediunidade é uma coisa orgânica, é uma ferramenta em que se usa a capacidade de acessar o plano espiritual para diminuir mais rapidamente os nossos compromissos anteriores. Então, daí nós podemos dizer que os mais endividados em um trabalho mediúnico são os médiuns. São aqueles que estão ali com o compromisso de amparar a todos que estão se socorrendo da sua caridade, da sua boa vontade, da sua abnegação, da espiritualidade superior que vai derramar sobre eles as suas bênçãos. Como o médium tem que estar, lembram, naquela faixa de harmonia espiritual com os outros trabalhadores, no momento em que ele começa a querer julgar se o obsessor é cruel, se o obsediado é culpado por estar atraindo o obsessor, porque você também tem vários tipos de obsessão. Você tem de encarnado para encarnado, quando eu vibro mal para outra pessoa, tenho inveja de outra pessoa, desejo que aquela pessoa seja mal sucedida nos seus negócios, que ela quebra uma perna, certo? Quando eu faço isso, eu estou lançando uma energia que é uma obsessão.
se a pessoa que está do outro lado estiver naquela sintonia, o receptor estiver na sintonia daquela energia, ele vai ser obsediado de encarnado para encarnado. A obsessão também pode ser de desencarnado para encarnado, que é o caso que nós estamos mais comentando e mais comumente a gente conhece, que é quando o encarnado é devedor do desencarnado múltiplas vezes e está sofrendo essa obsessão porque ele reconhece no outro a dívida e está dando a capacidade do outro de drenar as suas energias, ou ele sofre um choque por algum motivo, um choque emocional, uma decepção amorosa, financeira, de expectativas de sucesso na vida, e aí eles começam a se aproximar, começam a envolver de maneira fugidia, de maneira suave, para que ele vá sendo envolvido e não perceba o envolvimento dessas mensagens que vão tirando ele do caminho da programação da reencarnação. Pode ser que você tenha um problema de saúde, certo? Causado pelo quê? Pela sua sintonia com espíritos que não gostam nada de você e podem até contratar mercenários para perseguir você. Então não há mais solução. Há solução sim. E existe o caso de obsessão de desencarnado para desencarnado, quando um espírito desencarnado obsedia um espírito também desencarnado. Quando você morrer, se você não se acertou o melhor que você pôde durante a sua vida com esses espíritos, você vai para o lado de lá e eles vão continuar cobrando as dívidas. É obsessão de desencarnado para desencarnado. E também existe a obsessão de encarnado para desencarnado. Quando você fica atraindo a pessoa, ou porque você falou mal da pessoa, sendo que ela já desencarnou, ela não consegue se defender, ou porque você é uma pessoa extremamente saudosa e desejosa de que aquela pessoa esteja do seu lado. Tudo isso você está atraindo, através da lei da afinidade, aquele espírito para perto de você. Ele estando em condições de estar perto de você ou não. Às vezes com isso também te desequilibra e faz com que apareça doenças no corpo físico. Mas voltando aqui, então ele fala assim, que de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. Tudo que a gente consegue fazer de bem é levado em acréscimo para a gente. E todo o mal que nós fazemos também, ele fica marcado no nosso perispírito. Tá? Só que o bem vai lá e vai eliminando, vai fazendo uma funilaria no nosso perispírito e vai eliminando essas marcas do mal. Nós não vamos ficar completamente imunes, né? Com a lataria nova, né? Mas cada sinal daquele não vai representar mais uma derrota, mas uma vitória de que conseguiu se entender
com aqueles que ele tinha feito mal. Certo? E por fim, né, de modo algum, no entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, os médiuns, né, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. O médium tem que estar do trabalho mediúnico, ele tem que estar na postura do servidor, daquele que não veio para julgar, mas que veio para amparar, que veio para ceder as energias necessárias para que aqueles que entendem o que está ocorrendo ali, que tem todo um histórico, que é os irmãos do plano espiritual, vão trabalhar essas energias em socorro daqueles que estão necessitados, tanto encarnado quanto desencarnado. Os desencarnados pode ser também. Isso aí. Bom, e aí o último trecho que hoje nós estamos aqui lendo e comentando desse capítulo vai dizer: também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Aqui ele está falando novamente da postura do médium, né? Do médium trabalhador da casa. Porque ele diz o seguinte, que aqueles que trabalham numa casa espírita, eles não podem ser levianos. Eles não podem divulgar o que está sendo tratado ali dentro, certo? Respeitando a privacidade das pessoas que estão sendo assistidas e dos espíritos. Não deve ser leviano também de prometer coisas que ele não tem certeza de poder cumprir. Se as relações são de sintonia, eu necessito, para me tratar, para melhorar, estar sintonizado com as energias salutares, benéficas, de amor, de equilíbrio, de harmonia que está sendo vibrado pelos irmãos encarnados e desencarnados, para que eu possa recebê-las. Se eu, durante esse período que estão vibrando essas energias, eu não consigo me desligar das causas do meu desequilíbrio, do meu desentendimento no lar, do meu problema com colegas de trabalho, com a desarmonia familiar geral, tios, tias, primos, né? Tudo isso significa o quê? Que aquela energia maravilhosa está vindo e eu não estou recebendo. Então, como que o médium pode prometer cura, libertação para os familiares, certo? Dos enfermos, dos obsediados, daqueles que estão, no caso do médium, do tratamento, do trabalho de médium de cura, que vem com uma doença. Como é que eu posso propor que aquela pessoa vai sair dali curada, se ela não sintonizar com as energias de cura que está sendo colocado para ela? A sintonia é uma lei irrevogável. Então, nós temos que estar ligados no bem. Tanto os médiuns
trabalhadores, quanto os médiuns obsediados, certo? Que estão ali sendo assistidos. Precisamos estar compreendendo que aquela relação que está ali na nossa frente é uma relação de bênção, porque é um momento em que pode-se, de repente, mudar o entendimento do encarnado e do desencarnado sobre a vida dos dois, sobre a relação de sintonia dos dois. Se for o caso só de sintonia, porque a pessoa deu uma topada e está doente, está sentindo dor, e o outro está sentindo dor também, pedimos às equipes do plano espiritual que levem o nosso amigo que está desequilibrado espiritualmente, né, ele sentindo uma dor atroz, para ser tratado no plano espiritual. E esse afastamento permite, às vezes, o necessário para que os remédios comecem a fazer efeito, para que a pessoa comece a reequilibrar-se, mudar a sua sintonia, certo? A doutrina é uma doutrina lógica, é uma doutrina consistente. Por isso, a gente recomenda sempre que as pessoas leiam, que a pessoa estude, porque quanto mais lê, quanto mais estuda, mais ela começa a perceber com facilidade quando está sendo orientada por esses irmãozinhos menos felizes e vai fazer uma grande bobagem. Muitas vezes a espiritualidade superior ainda consegue evitar, mediante o quê? Um arrependimento rápido do obsediado, que pode despertar assim, opa, eu estou fazendo uma burrada enorme aqui, deixa eu mudar esse negócio, por intuição, né? Que é um outro tipo de mediunidade. Então, nunca deixar de entender que aquela relação não é uma relação de um bandido com um oprimido, porque a gente não sabe em que papel cada um desempenhou em encarnações passadas. É isso, por enquanto é só. Bom, então esse foi o primeiro dos 4 vídeos que produziremos relacionados aos apontamentos desse capítulo importante do livro Os Missionários da Luz, que se chama Obsessão. Tentamos hoje trazer alguns aspectos relacionados ao trabalho na casa espírita, ao apoio da espiritualidade nesse trabalho tão importante de esclarecimento, de libertação, de todos os envolvidos nessa questão tão grave que é a obsessão. E nos próximos vídeos buscaremos também esclarecer mais alguns tópicos para que esse assunto fique claro, fique um pouco menos confuso, mais fácil de entender. E mais fácil de se entender. Reforço agora no final do vídeo que se inscrevam em nosso canal, deixem ativem as notificações e se tiverem alguma dúvida relacionado a esse tema, deixem os comentários e que observaremos com bastante atenção e, sendo possível, traremos o esclarecimento, alguma resposta nos vídeos ou mesmo nos próprios comentários. É muito importante a participação de todos para melhorarmos isso que nós estamos aqui tentando produzir. Com relação às notificações do YouTube, você ativa as notificações, mas ele tem 3 tipos de notificações. Uma é não vou receber nunca, a outra é eventualmente e a outra é sempre. Se possível, coloque no receber todas as notificações, para que você não perca a continuidade desse nosso estudo. Exato. E também
às quartas-feiras, nós publicamos palestras de temas variados, sempre relacionados, obviamente, à doutrina espírita e o estudo do Evangelho, para esclarecer ainda mais a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Que Jesus abençoe a semana de todos e que Deus nos permita nos encontrarmos aqui novamente na semana que vem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.